Você vai prestar a prova do Enem de 2018, então fica ligadíssimo nesse vídeo que serão 4 dicas espetaculares. Fala galerinha do Papo de Vestibular, bem-vindos mais uma vez aos vídeos do nosso canal. E sim, eu tô com a mesma camiseta e a mesma roupa do último vídeo porque eu não tenho mais tempo na minha vida, então eu vou gravar uns 200 vídeos naqueles dias que eu tenho tempo. E hoje vamos falar sobre 4 dicas para você que vai prestar o Enem de 2018 e vamos direto para a primeira dica. Bom, se você já nos acompanha no canal Papo de Vestibular, você já sabe então que eu sempre digo que é importante você analisar qual que é a característica da prova para daí você traçar um planejamento. E se a gente está falando de Enem, a gente já sabe que por característica dos últimos anos, o Enem tem cada vez mais se transformado em uma prova muito conteudista. Então você precisa se preparar desta forma. Esses dias eu estava assistindo mais um vídeo do meu querido Humberto, do canal Exatas. E falando nisso, Humbertão, o seu novo cenário ficou lindo, meu querido. Eu adorei, tô adorando os seus novos vídeos. E, claro, para quem ainda não conhece o canal Exatas do Humberto, vai lá, vai estar passando aqui em cima. Clica aí e conheça mais uma vez o canal do meu querido Humberto, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tô morrendo de saudade. E logo vou ir para São Paulo gravar com você. Bom, mas o que eu tava falando é que o Humberto gravou um vídeo esses dias falando que para você não perder muito tempo com assuntos muito pequenos, muito específicos, e eu achei isso bem interessante, essa dica. Porém, contudo, entretanto, todavia, complementando esse vídeo do Humberto, o Enem, ele está se tornando uma prova extremamente conteudista. E claro, você não consegue estudar todos os conteúdos de todas as matérias, ou seja, você precisa ter prioridade naquilo que você vai se aprofundar mais no conteúdo. Então, primeiro, você precisa entender qual que é a sua área do conhecimento. Por exemplo, eu quero medicina. Então, provavelmente, em todas as provas, em todos os cursos de medicina, vai ter peso maior as disciplinas de biológicas, de química, de física, de matemática e a redação. Então, essas disciplinas você precisa estudar cada vez mais, se aprofundar nos conteúdos dessas disciplinas. Então, se a prova do Enem é conteudista, você precisa ter mais conteúdo. Já foi-se o tempo de que a prova do Enem se resolvia a maior parte dela apenas por regra de 3, apenas por raciocínio lógico. Então, você precisa se especializar, ser, infelizmente, bastante conteudista, sobretudo naquelas matérias que tem maior peso para você no seu vestibular. Uma boa dica para você se aprofundar em algumas matérias e, vamos dizer assim, dar um tiro certo, é você pesquisar em alguns sites aí que fazem um levantamento dos temas que mais caem de cada matéria no Enem. E daí, esses temas você tenta se aprofundar de uma maneira, vamos dizer assim, mais focalizada, mais assertiva, sem querer se aprofundar em tudo, porque, meu amigo, isso nunca vai dar tempo de você conseguir se aprofundar em tudo que o Enem pode cobrar. E a segunda dica para você que vai prestar o Enem em 2018 é sobre os textões. Cara, o Enem cada vez mais tem trazido textos gigantescos e eu sempre dou essa dica para você que vai se preparar para o Enem, não tem como fugir dela. Cara, você precisa melhorar a sua leitura. Para quê? Se o Enem traz gigantes textos cada vez mais em todas as suas provas, e agora não só de humanas, mas até nas de exatas também está trazendo textos grandes, você precisa saber ler da maneira correta e se aprofundar nisso, porque se você ler bem, ler rápido, você vai ler uma vez só o enunciado e você já vai entender o que ele está te trazendo, o que ele está querendo de você, e você não vai precisar, na hora que chegar no final daquele texto, falar, poxa vida, o que ele estava falando no começo mesmo, e voltar lá e ter que ler 2, 3 ou 4 vezes. Se você fizer isso, pode ter certeza absoluta que você não vai ter tempo de resolver a prova do Enem na íntegra. Uma boa dica nessa questão dos textos é, primeiro comece pelo enunciado, pela pergunta. Entenda muito bem o que ele está te perguntando e depois sim você vai ler o texto, porque aí você vai muito mais focado naquilo que o Enem está te pedindo. Eu também já fiz um vídeo no canal Papo de Vestibular, que vai estar passando aí em cima agora, falando só sobre dicas de como melhorar a sua leitura nos textos do Enem. A terceira dica que não tem como correr para você que vai prestar o Enem em 2018 é, eu esqueci a dica para variar, resistência. Cara, é muito importante você treinar a sua resistência para o Enem de 2018. Tanto que uma das mudanças que ocorreu nessa prova desse ano é que o segundo dia de prova não vai ser mais 4 horas e meia, e sim 5 horas. Cara, pensa só, você vai ter em um domingo 5 horas e meia de prova e no outro domingo 5 horas. Bicho, uma das maiores habilidades que o aluno de Enem, com o vestibulando de Enem, precisa ter é saber se controlar, saber ter resistência para você conseguir ter um bom rendimento durante as 5 horas e meia
durante as 5 horas de prova. Então treine a sua resistência. Mas professor, como que eu treino? Como que eu melhoro a minha resistência? Você só melhora a sua resistência treinando, fazendo simulados. Então faça bastante simulados do Enem. E quanto mais você reproduzir a realidade da prova do Enem nesses simulados, melhor, mais útil vai ser esse treino, mais próximo você vai ser quando você for realizar a prova do Enem. Então assim, tente realmente fazer simulados de 5 horas e meia, reproduzindo naquele dia a redação, o tema que pode cair no Enem, os grandes textos de humanidades, literatura, enfim, tenta reproduzir da melhor forma possível a prova, para quando chegar no dia da prova do Enem, você realmente vai estar bem treinado e capacitado para você aguentar as 5 horas e meia no dia de humanas e as 5 horas no dia de exatas. E a quarta e última dica para você que vai prestar o Enem de 2018 é, pelo amor de Deus, treine a receitinha de bolo que é a redação do Enem. Sempre é receitinha de bolo, galera. Com certeza o Enem vai trazer algum tema sobre algum grupo excluído da sociedade, algum grupo de minoria, sobre, sei lá, temas sempre muito específicos de grupos que sofrem algum tipo de preconceito, que sofrem algum tipo de violência pública, que sofrem qualquer coisa desse sentido. Então, treine temas dessa forma na sua redação do Enem. Saiba como você vai começar na sua prova, decore algum trecho filosófico ou sociológico que você possa utilizar como uma ferramenta na sua prova, decore os conectivos, como você vai começar o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo de argumentação, como você vai terminar a sua argumentação e também, se possível, elabore uma redação na sua casa, uma redação modelo, e como se fosse uma prova real, e decore tudo. Por quê, professor? Mas se cair outro tema, cara, se cair outro tema, alguma coisa dessa redação que você decorou e que você elaborou antes, você vai poder utilizar durante a sua prova de redação do Enem. Eu também tenho algum vídeo, eu acho, falando sobre isso. Se você clicar aqui, você vai ter algumas dicas melhores sobre temas de redação do Enem. Porém, cara, coloque isso na sua cabeça. Redação do Enem é receita de bolo. Então, cara, não perca pontos com relação a isso. A minha esposa, por exemplo, namorada, esposa, ela fez 2 anos consecutivos a prova do Enem e os 2 anos ela tirou 760 e 800 pontos na prova do Enem. Por quê? Ela decorou essa receita de bolo. Se você souber fazer o beabá, com certeza você tira de 800 para cima. Beleza, pessoal? Então essas são as 4 dicas para você prestar o Enem de 2018. Ao longo desse ano a gente vai trazer mais dicas, vamos trazer bastante tema de redação para ajudar você aí a fazer essa parte que é tão importante da redação do Enem. Beleza? Um grande beijo para vocês, um abraço, Humbertão, meu querido, e até o nosso próximo vídeo.